Então a primeira dica, quando você quer criar uma rotina, um hábito, você quer reestruturar isso tudo na sua vida, é você colocar tempos de duração pequeno para que você consiga executar isso por um período maior de tempo. Então, vou fazer atividade física, é 5 minutos. Então, 5 minutos eu consigo executar isso, seja por 15, 20, 30 dias, 40 dias. Então, isso vai fazer você pegar esse hábito e o seu corpo se acostumar, enfim. Isso estou falando de atividade física, mas serve para uma atividade no trabalho, serve para a faculdade. Então, eu quero revisar o capítulo da minha aula todos os dias. Então, eu posso começar ali na primeira semana revisando 10 minutos, 5 minutos, mas pelo menos eu crio o hábito de revisar. E é importante que na rotina você ter os horários fixos. Então, escolher um horário. Eu vou fazer isso, né, nesse horário, eu vou fazer isso depois de fazer aquilo. Então, isso também ajuda muito. Então, depois de terminar tal coisa, eu começo aquela outra atividade. Então, no meu caso, eu gosto de treinar perto do horário do almoço. Então, antes do almoço é o meu horário de treino, que seria, né, ao final do meu expediente de trabalho na parte da manhã. Então, você encaixar isso nos melhores horários para você, também é pertinente, tá? E para a rotina você tem que se conhecer, você tem que entender, né, quais são os seus melhores horários para fazer tais atividades. Então, por exemplo, eu sou melhor produtivo, mas no meio da manhã, aí já começo a perder uma energia, uso atividade física para dar aquele up, almoço, à tarde já é um horário que eu tenho pouca produtividade, vamos dizer assim, então eu concentro mais reuniões, mais resolver problemas operacionais que demandam menos dificuldade, que a gente vai entrar nos níveis de dificuldade. E aí depois, mais ou menos umas 5 horas, já começo a voltar a ficar mais produtivo e aí eu pego outras atividades de outros níveis. Então você precisa entender esse conceito de rotina, é muito importante, tá? Aí você entender também de como funciona a sua rotina geral, né? Você tem família, filhos, marido, esposa, então você tem que entender tudo isso para saber como vai encaixar, tá? E aí, só um outro ponto aqui, é que todo mundo tem as mesmas 24 horas, então a gente precisa definir com clareza o que a gente quer fazer na nossa rotina e tomar cuidado com os inimigos ali que vão munir, né, a sua rotina de ser executada. Uma das principais é o seu celular, redes sociais, notificações, WhatsApp, tudo isso vai fazer com que você vai perdendo tempo ao longo do dia e não consiga executar a sua rotina. Então esse também é outro ponto que você tem que ficar atento, tá? Então, ter a rotina é um primeiro passo importante para você executar, tá? E aqui não precisa se atentar a fazer algo tão engessado, né? Enfim, use tempos estratégicos também para você colocar na sua rotina para horários de você mexer na rede social. E assim, eu falo, foi uma coisa que eu fiz muito, mas hoje em dia, para mim, como já enraizei isso, como eu já faço, já se tornou meio que do que eu faço, eu não fico organizando esses blocos, vamos dizer assim, no papel. No primeiro momento você pode fazer isso, mas você vai ver a partir de determinado momento, você já vai entender que, pô, esse é o meu horário de ir para academia, esse é o horário que eu tenho que fazer essa atividade, e aí você só vai usar a estrutura o método com a ferramenta para te organizar nas suas atividades. Mas você não precisa ficar, agora eu vou mexer nas redes sociais, agora você não precisa ter tudo isso muito engessado, porque eu sei que muitas pessoas falam, poxa, eu vou ter que organizar cada detalhe do meu dia, eu vou ter que organizar tudo que eu falo, tudo que eu faço, cada passo, e eu sei que isso torna uma barreira muito grande, tá? Mas é só você definir os horários importantes para as atividades e deixar os horários para ter tempos ociosos, porque é natural, você vai estar fadigado, você tem um nível de energia que você gasta por dia, então a gente sabe que quanto mais a gente vai tomando decisões quando eu falo qualquer coisa, desde trocar uma roupa até uma decisão estratégica no negócio, até uma decisão de estudar para uma prova, tudo isso são decisões que você vai tomando, o seu cérebro vai gastando essa energia, no final do dia, quando você dorme e descansa, no outro dia se renova para você continuar. Então, sabendo disso, é importante você entender que esses níveis eles vão cair, então por isso você tem que ter tempos ociosos para que você consiga se distrair, consiga continuar ativo, consiga executar as atividades conforme o tempo, tá bom?